Olá, meninos e meninas, sejam vocês todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, como ferramenta de pesquisa e estudo, e o meu papel aqui como professor consultor te ajudar a esclarecer dúvidas, a solucionar problemas, seus questionamentos sobre algum assunto que o professor passou em sala de aula e você não compreendeu. Então, esse canal não é um canal de entretenimento, é um canal de estudo, é um canal de pesquisa para ajudar você, estudante do ensino público, seja você do ensino médio, do ensino fundamental, até mesmo você universitário, tá? Hoje nós estamos inaugurando mais um módulo para o nosso canal, que é o nosso módulo de geografia. Eu cometi um erro lá nos stories do Instagram e do WhatsApp, que eu havia dito que era mais um módulo mais uma aula para o nosso módulo de história, mas na verdade não. Na verdade, hoje nós estamos inaugurando mais um módulo. É a aula inaugural para o módulo de geografia. Essa confusão foi por conta da interdisciplinaridade, né, que eu vou explicar agora para vocês. Então eu acabei confundindo o tema com um módulo. E como nós já estávamos trabalhando com história já há um bom tempo, desde o início do canal, né? Na verdade, pela minha formação ser história, então o módulo pioneiro foi de história e tal. Então, por familiaridade de assunto, por interdisciplinaridade, eu acabei me confundindo. Mas isso, isso acontece, isso é normal. Então, turma, já pegando esse assunto da interdisciplinaridade, isso ocorre porque grande parte dos estudos e pesquisas, né, feitas coloca frente a frente diversas ciências, ramos e conhecimento de profissões, independente da área que você trabalhe. Como exemplo, um economista usa uma série de conhecimento da matemática e da sociologia para viabilizar os seus estudos. Um médico, ele usa a noção de química, ele usa a noção de física, de biologia, para garantir precisão aos seus diagnósticos, né? E com o avanço das técnicas é cada vez maior a inter-relação entre as disciplinas e as profissões. Imagine você que um médico ele precisa também ter noção de química, ele precisa ter noção de reação física, ele tem que entender de biologia, né? Então não basta só ele entender de anatomia humana. Ele tem que entender de todas essas outras disciplinas para poder viabilizar o seu trabalho. E no caso do estudo de geografia, o diálogo maior é com a história. Seus fundamentos são sempre necessários ou úteis para o encaminhamento de qualquer pesquisa. Da mesma forma que um historiador ele bebe das fontes da antropologia e também da própria geografia, por assim dizer, e da arqueologia, a geografia também ela bebe das fontes históricas, né, para construir as suas teorias. E principalmente, já para deixar uma ressalva, o nosso módulo de geografia ele vai tratar mais a geografia social e econômica. Nós não vamos nos prender a relevo e etc. Nem a rochas sedimentares e tal. Nosso foco aqui é o humanismo. Então, o nosso módulo de geografia ele vai se basear na geografia social, política e econômica. Tá? As noções que mais se destacaram no início do processo de expansão marítima, as nações, né, que tiveram maior destaque no período das expansões marítimas, foram Portugal e Espanha. Para mais detalhes, tem lá a nossa playlist de história, no nosso assunto as grandes navegações. E no final do século XV e início do século XVI, elas participaram de uma corrida pelo domínio das terras da América.
as terras supostamente descobertas, né? Onde a Espanha saiu na frente com o anúncio de Cristóvão Colombo, onde ele relata ter descoberto as primeiras terras da América. Isso já em 1492. E a viagem de Colombo levou Portugal a exigir da Espanha um tratado que garantisse a partilha das terras a serem descobertas. Evidentemente, Portugal já tinha notícia da existência de outras terras a oeste e pressionou de forma diplomática. E essa diplomacia, esse embate diplomático, foi inovador para a época, em que era mais comum o uso da força militar para resolver essas questões e, no caso, né, para obter da Espanha um documento que lhe garantisse posse de tais terras na América. E esse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas e ele foi assinado em 1494, estabelecendo uma divisão satisfatória para as ambições portuguesas, já que a Espanha ela teria por direito de pioneirismo a exploração dessas terras. E com a assinatura desse tratado, Portugal e Espanha garantiram a posse da América e passaram a serem as principais potências, né, da Europa. Você precisa incluir isso daí, a questão da expansão territorial, do domínio econômico, o mercantilismo em si e, consequentemente, com as expansões marítimas, as grandes navegações, a invasão do território americano, isso vai fortalecer ainda mais a Espanha e Portugal como potências mundiais daquele período, onde entendia-se por mundo na Europa, África, Ásia e a própria Europa. Eles não tinham um conhecimento exato do que seriam aquelas terras. E essa linha demarcatória de Tordesilhas foi a primeira fronteira estabelecida para as terras brasileiras, conquistadas, né, ou invadidas pelos portugueses em 1500. E alguns mapas antigos mostram que os portugueses aportaram em terras americanas ainda na primeira metade do século XV, só que eles mantiveram as suas descobertas, entre aspas, em segredo enquanto possível, para explorar aquele território sem concorrentes. Embora para os portugueses ainda não fosse clara a inter-relação das muitas porções de terra relatada por seus navegadores no decorrer de várias expedições exploratórias, em que na época Cristóvão Colombo chegou à América, eles reuniram muito mais conhecimento sobre o mundo e principalmente sobre os limites ocidentais do Oceano Atlântico, até mesmo conhecimento maior do que os espanhóis adquiriram. Cristóvão Colombo e Cabral não foram os únicos navegadores desse período. Tiveram muitos outros que ampliaram esse conhecimento do território que havia além-mar. Aquela ideia, né, de se chegar às Índias rumando ao oeste, e isso por consequência ou por infortúnio ou proposital, há várias teorias para cada um desses tópicos, acaba se esbarrando no continente americano. E as navegações seguintes arrodearam todo o território americano até chegar a romper o Oceano Pacífico, né? Até chegar às Índias. Então, conseguiram assim uma circunferência do globo, e aí entrou em questão o trabalho dos cartógrafos para repaginar, recalcular, reconfigurar os mapas da época e ampliando assim a noção de mundo que até então se tinha. E, no entanto, com a descoberta de Colombo, entrou em cena um concorrente nessa corrida marítima, e o que obrigou Portugal a iniciar negociações imediatas. Esse concorrente foi a Inglaterra, além de Holanda e França,
E para aproveitar seus conhecimentos e assegurar para si as terras que já conheciam, em consequência, após a viagem de Colombo, o mundo foi dividido por meio do tratado em duas esferas de interesse, e essas esferas de interesse estavam centradas na Espanha e Portugal. E a primeira linha de demarcação estabelecida pelo Papa Alexandre VI, em 4 de maio de 1493, era um meridiano que passava pelo Oceano Atlântico apenas com 100 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde. O ponto de referência era as ilhas de Cabo Verde. E essa divisão não interessava a Portugal, cujo conhecimento adquirido com as expedições marítimas em sigilo indicavam terras bem mais a oeste. Então, essa primeira divisão não foi interessante para Portugal. E após muitas jogadas de negociação com os espanhóis, os portugueses conseguiram obter um deslocamento da linha demarcada para oeste, nesse suposto Tratado de Tordesilhas, pelo que foi ali estabelecido a linha passaria a 370 léguas, ou seja, 270 léguas a mais do que as 100 pré-estabelecidas inicialmente, isso tudo a oeste da ilha de Cabo Verde. E o ponto de partida para medir essa distância era o meridiano sobre o qual se situava o extremo oeste da ilha de Cabo Verde, né, que seria a região de Santo Antão. E isso corresponde a 25 graus de latitude e 23 de longitude. Isso tudo a oeste do meridiano de Greenwich. Então, na medição, entretanto, houve discórdia quanto à escolha da légua a ser utilizada. Isso porque tanto Espanha como Portugal tinham os seus próprios sistemas de medição. E tomando-se por base a légua preferida dos castelhanos, né, dos espanhóis, que correspondem a 5.000 quilômetros e meio, a linha de demarcação cai para uma distância de 2 quilômetros, né? Medida do meridiano de Santo Antão, que é o extremo do arquipélago do Cabo Verde, e essa distância corresponde a exatos 19 graus de latitude e 21 de longitude para o oeste. E o meridiano a 44 graus de latitude e 44 de longitude, como referência ao meridiano de Greenwich. Porém, medindo-se a distância com a légua preferida dos portugueses, já que são sistemas métricos distintos entre um e outro, a vantagem seria toda para Portugal, porque ele teria 1 km e 100 metros a mais em referência da Espanha. E isso estenderia a sua linha de demarcação, ao invés de 19 graus de latitude, para 22 graus de latitude, a oeste da mesma referência da ilha de Cabo Verde. E o meridiano ganharia mais 4 graus, passando de 44 para 48. Então, essa diferença de longitude e latitude constitui constante motivo de disputa entre portugueses e espanhóis. E atualmente sabe-se que as 370 léguas correspondem a exatamente 21 graus de latitude e 37 de longitude, que devem ser somados aos 25 graus da extremidade ocidental da ilha de Santo Antão, o que, portanto, a linha demarcatória era o meridiano de 46 graus de latitude e 37 de longitude, e onde, curiosamente, essas são as coordenadas precisas da cidade de São Paulo, que ele seria fundada 70 anos mais tarde. Se isso foi proposital ou não, nós nunca saberemos. O que de fato é que o sistema métrico português era muito mais interessante para Portugal, porque estenderia o seu território de influência. E na época, no entanto, interessava aos portugueses adotar cálculos, né, que empurrasse essa linha imaginária, essa linha demarcatória, cada vez mais para o oeste, porque não se tinha noção da extensão do território americano, não se tinha noção até se, além do horizonte, né, haveria mais terras,
ou chegaria um momento que eles esbarrariam em um outro oceano, ou na continuação do Oceano Atlântico. Então era muita dúvida. O conhecimento que eles tinham era o conhecimento da navegação de cabotagem, eles só viam a margem, eles só viam a costa. Eles ainda não tinham tecnologia suficiente para uma expedição aérea, por exemplo, que eles poderiam ter uma noção mais ampla do que eles estavam do que eles estavam diante. Então, quanto mais cálculo se fizesse para alongar essa área de influência, né, era mais interessante por uma prevenção futura. E com isso, eles assumiram para a época o meridiano de Laguna, que são exatamente os 48 graus de latitude e os 47 de longitude, como referência à ilha de Cabo Verde e o meridiano de Greenwich. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, essa nossa aula inaugural de geografia. Suas dúvidas vocês podem deixar aí nos comentários. Não percam as próximas aulas, né, que ainda vamos falar um pouco mais sobre esse primeiro momento do território brasileiro e da configuração do território brasileiro, todo o decorrer histórico, né? Já que o Brasil, o território brasileiro, o primeiro mapa brasileiro, ele não tinha as configurações atuais. O primeiro território ele foi conquistado com essa demarcação, né, do Tratado de Tordesilhas, e o restante foi ampliado mediante o tempo, já com negociatas, com invasões e tal. Mas isso aí são cenas para o próximo capítulo. A todos muito obrigado, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar os conteúdos aqui do canal. Fiquem todos bem, nos sigam lá nas redes sociais e até uma próxima.